Olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de Conexão HT. Essa semana vamos falar sobre como nos livrar dos traumas. Primeira coisa que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o que são traumas, tá? Esses traumas que a gente está se referindo, como é que eles se formam, tá? Acontece alguma situação na nossa vida, alguma coisa acontece, a gente se sente muito mal, a gente julga aquilo como muito ruim e isso fica muito forte no nosso hipocampo. Hipocampo é uma região do cérebro que ele é responsável pelas nossas memórias, tá? Tudo que é ruim, tudo que nos causa dor, fica registrado no nosso hipocampo de 3 a 5 vezes mais forte do que uma experiência boa, tá? Então, o que é um trauma? É quando acontece alguma situação que nos marca muito, então fica muito registrado no nosso hipocampo, tá? Porque aquilo nos machucou. E a gente passa a lembrar disso com muita facilidade. Porque por uma questão de proteção, o nosso cérebro faz com que qualquer estímulo faça a gente voltar muito facilmente para aquela situação, com o intuito de nos proteger. Ele entende que a gente precisa lembrar para que aquilo não aconteça. Mas ele não sabe que isso piora. E como que isso aparece no nosso dia a dia, gente? Pode aparecer de várias maneiras, né? Uma delas é, como exemplo que a gente recebeu no grupo, sobre amizades. Então, a gente tem uma decepção com amizades e a gente se fecha para novas amizades. Ou seja, uma experiência negativa gerou um trauma e esse trauma faz o quê? Que faz com que a pessoa se feche para aquilo, como uma forma de se proteger daquilo. Outra forma, uma pessoa age de uma maneira negativa com a gente e a gente registra aquilo muito forte, a gente fica com aquela imagem negativa. E aí a pessoa muda, a pessoa se modifica, a pessoa melhora, mas a gente continua mantendo aquele arquivo de dor com relação àquela pessoa. Né? Eu olho para aquela pessoa. Olho para aquela pessoa. Ou a pessoa manda mensagem e eu já volta aquela ideia. E é engraçado como a gente tem a tendência de cristalizar as pessoas com rótulos. Ah, esse aí, fica ligada, já me aprontou isso. Ah, aquela lá não é confiável. Esse aí, ó, te cuida. A gente acaba rotulando as pessoas. E a gente esquece que a todo momento nós estamos nos transformando. O mundo está se transformando, a vida de todos nós está se transformando, as pessoas também se transformam. Então a pessoa que eu conheci hoje, ela é uma, a pessoa que eu vou conviver daqui a um tempo é outra, ela está se transformando. E a gente precisa deixar os nossos traumas de lado para que a gente possa de fato viver o novo. Porque senão, gente, o que acontece? Repetição na nossa vida. Repetição em termos de eu não me fechar para as pessoas, eu não conseguir ter abertura para ter novas amizades, eu não conseguir ter abertura para viver coisas novas com aquela pessoa que eu já conheço. Eu só me permito ver a pessoa através daquele meu filtro negativo. Isso acontece nos relacionamentos, dessa maneira que a Ellen falou, de a gente criar esses filtros de repetição, mas acontecem também os nossos traumas com relação à saúde. Eu fico traumatizada porque eu engordei e eu sempre chego a um limite e não consigo emagrecer, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Quem repete muito nisso é porque tem algum trauma com relação a isso. Ou o nosso trauma pode ser com relação a dinheiro, pode ser com relação aos nossos pais, podem ser com relação à minha irmã, pode ser com qualquer área da minha vida. Se você nota alguma repetição na sua vida, coisas que se repetem, é porque ele tem um trauma.
aconteceu alguma coisa que você continua se repetindo. Na verdade, uma experiência, ela gerou uma emoção, provavelmente de carga negativa, carga traumática, e como proteção, o seu cérebro vai lá, faz você temer se fechando, não confiando nas pessoas, vendo a pessoa de uma forma negativa, não se abrindo para novas amizades, não se abrindo para novos trabalhos. Muitas pessoas têm trauma da parte financeira, da parte profissional. Elas dizem, eu não me dou bem nos negócios. O que provavelmente uma experiência com carga negativa gerou experiências de dor nela, e ela começou a projetar pensamentos. Não posso confiar nas pessoas. Eu não me dou bem nos negócios. Eu tenho que me cuidar porque essa pessoa não é confiável. E aí eu não me dou conta, gente, isso tudo é um processo inconsciente. Mas eu vou repetindo uma programação interna que faz com que eu me bloqueie. Uma pessoa que fica repetindo que não se dá bem nos negócios, uma pessoa que fica repetindo que não confia nas pessoas, que não pode ter amizades, uma pessoa que fica repetindo que uma pessoa não é confiável, vai ter uma atitude de se afastar daquilo. E muitas vezes aquilo é algo que a gente quer. Muitas vezes a gente quer ter novas amizades. Muitas vezes a gente quer viver o novo e o melhor daquela pessoa que se transformou. Muitas vezes eu quero ter experiências novas, experiências de sucesso profissional, experiências de me dar bem nos negócios, mas essa experiência gerou toda essa carga negativa que você fica alimentando através dos seus pensamentos, faz com que a sua vida fique estagnada, né? Então, é muito importante, e o primeiro passo é a gente tomar consciência de que isso está acontecendo. É eu identificar que eu tô tendo uma projeção negativa de algo do passado, porque hoje é um novo dia. Hoje eu posso ter uma experiência completamente diferente com essa pessoa. Hoje eu posso fechar um negócio de uma forma completamente diferente do que eu já fechei. Mas a gente fica projetando aquele fracasso, as experiências do hoje. Por isso que a gente gera trauma, porque a gente começa a se associar a ideias negativas. Agora me fez lembrar um trauma que eu fiquei esses tempos. Esses dias, já faz 2 anos, eu saí, eu adoro caminhar a pé pela rua. E eu saí caminhar a pé pela rua e um motoqueiro tentou me assaltar. Só que não teve sucesso. Gerou um trauma de insucesso nele. Mas eu comecei a ficar assustada com aquela situação. Então eu saía caminhar, eu via motos e eu me dava por conta que eu ficava assustada. Por um bom tempo, eu fiquei assustada toda vez que eu via motos. Eu percebi que eu tinha gerado um trauma com relação a isso. Então, como que a gente faz para superar um trauma? A primeira coisa é a gente se dar por conta. Eu tomei consciência, que foi isso que a Ellen falou. Eu tomei consciência que eu via uma moto e eu tinha uma reação exagerada quando eu vi uma moto. Normalmente um trauma, ele tá ligado a uma reação exagerada, tá? Acontece alguma coisa e você tem uma super reação que não é o esperado quando tu vê aquele objeto ou quando a pessoa te fala alguma coisa, você tem uma super reação. Normalmente a gente tem algum trauma com relação a isso. Então a primeira coisa é a gente observar, a gente se dar por conta, a gente tomar consciência. Eu tomei consciência. Opa! Isso tá me gerando um trauma. Segunda coisa que vocês podem fazer, que a gente já mandou pra vocês. Quando é com relação a relacionamentos, é bem importante fazer um alinhamento do perdão. Liberar e libertar aquela pessoa, aquelas situações, tá? Aí ele já fez um maravilhoso, já mandou pro grupo. E é bem importante fazer o alinhamento do perdão, tá? E a outra coisa é interromper esses estímulos quando voltam. Lembra que a gente falou que tem uma tendência muito grande disso voltar, de a gente ficar lembrando muito disso, porque o nosso cérebro entende que isso é uma situação de perigo. Então ele faz, por uma questão de proteção, a gente lembrar muito disso. Então a gente tem que ter a postura de se dar por conta
que tá voltando esse estímulo e eu interromper. Eu gosto muito, Tchelle, de usar, e a gente usa bastante, né? Pra isso, a afirmação, a minha vida é o meu momento agora. Gosto muito disso. Pra gente lembrar que a nossa vida é aqui, é agora, é esse momento. Não é as experiências que já passaram, não é o que eu já vivi com aquela pessoa, não é tudo que passou. A minha vida é o meu momento agora. Então essa é uma frase que você pode usar para fazer esse exercício que a Tchelle está trazendo. Se dá conta, interromper, pode usar essa afirmação. Minha vida é o meu momento agora. Exatamente, ótimo! E conforme você vai fazendo esse treinamento, porque é um treinamento a gente esquecer um trauma ou a gente deixar isso passar. Conforme você vai praticando, isso vai se tornando mais fraco no seu sistema. Você vai aos poucos lembrando menos e isso vai passando. Daqui a pouco você vai mudando as suas projeções com relação a isso. Mas é um treinamento diário. Hoje eu vejo moto e já vejo de uma forma bem tranquila. Isso já não me afeta mais. Por quê? Porque eu fiz um treinamento de ver como um dia novo, eu fiz novas projeções com relação a isso e foi passando. A gente vai, assim como a gente... Lembra que eu falei que você tem uma experiência negativa, isso gera uma carga de dor e você vai reforçando pensamentos de perigo, né? Que vão ativando a área do medo do seu cérebro. E isso que a Tchelle tá trazendo para vocês. Alinhamento do perdão e interromper o padrão com a minha vida é o meu momento agora, vai educar o cérebro de vocês com uma programação de segurança, né? E automaticamente é isso que você vai viver na sua vida. Mas lembre-se, a todo momento o seu cérebro está reagindo à sua descarga de pensamento. Então descarregue a informação de que a sua vida, de que essa pessoa é agora. O que importa é o momento agora. Certo? Então se liberem, né, Tchelle? Se libertem de tudo que passou. Lembrem-se que essa semana é uma semana nova e vai ser completamente reveladora se você não carregar o passado para o momento de agora. Tchau, tchau e uma ótima semana!